todos. Meu nome, Pai Diego de Oxalá, Pai Diego de Oxalufã, sacerdote de Umbanda, feiticeiro de Quimbanda, Babalaô de Ifá e hoje também fazendo parte agora da Jurema Sagrada também, né? E Diego, fazendo parte da Jurema Sagrada, sim, fazendo parte da Jurema Sagrada, tô indo para fazer as minhas obrigações na Jurema Sagrada junto com o mestre Jorge Santana, né? Que inclusive já era meu mestre, né? De Quimbanda Nagô, né? Só tava aguardando aí a minha ida para fazer as minhas obrigações. E sim, a minha casa vai acabar tendo duas quimbandas e a Jurema Sagrada agora fazendo parte da minha casa. E Diego, para que tantos cultos? Por que você precisa de tantos cultos e principalmente tantos cultos divergentes? Bom, ontem tive o prazer de conversar com o bruxo Luiz de Lúcifer, né? Que inclusive é meu padrinho, né? Me apadrinhou. Não é meu mestre, mas me apadrinhou. E ele me comentou na nossa conversa uma situação muito simples. Pessoas que têm entidades e não se conectam com a história da sua entidade não têm uma entidade. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Em 2023, eu me inicio na Quimbanda Luciferiana Árvore Negra, até então do mestre Klaus Máximos, né? Hoje o mestre Klaus Máximos, hoje ele está em outras egrégoras de Quimbanda, principalmente a Nagô, né? Mas ele me deu esse start. Então, ao mestre Klaus Máximos, que me deu esse start, eu sou muito grato, né? A iniciação que eu tive na Quimbanda Luciferiana, só que ele já tinha me avisado isso antes. Como assim, Diego? Ele já tinha te avisado isso antes? Sim, eu carrego Exu Zé Pilintra. Exu Zé Pilintra é o meu frenteiro nesta vertente. E aí é que tá o problema. Por quê? Já participei em diversas lives. Com diversos juremeiros. Então, existe uma interrogação com o nome Zé Pilintra. Por que existe uma interrogação com o nome Zé Pilintra? Porque Zé Pilintra, originalmente, o vulgo Zé Pilintra, que até então o nome de batismo deste espírito se chama Zé dos Anjos, né? José dos Anjos. Ele é um mestre esquerdeiro. E o que eu tenho a dizer com relação a ser um mestre esquerdeiro? Ele é um mestre sem linha. Ele não é uma entidade que tem uma linha propriamente dita. Na Jurema Sagrada, ele é um mestre esquerdeiro. Então ele pode trabalhar tanto na direita quanto na esquerda. E essa fama se estendeu justamente para a Umbanda, né? Então na Umbanda você vê muitos que se intitulam incorporar Zé Pilintra. E sim, tem muitas pessoas que são sérias trabalhando com Zé Pilintra, trabalhando com esse espírito, com essa entidade. Eu fui agraciado em 2013 a começar a trabalhar com essa entidade, né? Com o passar do tempo, me inicio com essa entidade em 2023, só que aí é que tá. Até então eu não era iniciado na Jurema. E aí é que tá. Zé Pilintra, ele é um mestre juremeiro. Se o médium não está na Jurema, ele é obrigado, ou muitas das vezes ele se adapta a uma egrégora que muitas das vezes não é a dele, mas que ele tem participação. Como o Zé Pilintra é uma entidade versátil, aí eu vou falar logo assim, é uma entidade versátil, porque ela é uma entidade versátil. Ele é um mestre juremeiro. Ele é uma entidade da Jurema. Ele é um mestre esquerdeiro. E aí, já conversando com alguns juremeiros de mente aberta, inclusive o mestre Jorge Santana, que é o meu atual sacerdote dentro da Jurema e dentro da Quimbanda Nagô,
ele me abriu várias e várias vezes falando que Zé Pilintra ele é uma entidade da Jurema, ele é um mestre esquerdeiro. Então ele é um mestre que necessariamente ele não está preso necessariamente à Jurema. Ele é um espírito, um mestre, porém, se o médium não está iniciado na Jurema, o que deveria de se acontecer naturalmente, né? E essa pessoa se inicia, por exemplo, na Quimbanda, ou se inicia na Jurema, ou se inicia na Umbanda, ele vai perder a entidade? Não, não vai. E com o passar do tempo, óbvio que essa entidade vai levá-lo para um determinado caminho. É o que foi o meu caso. Eu me iniciei com essa entidade, Exu Zé Pilintra, na Quimbanda Luciferiana. E hoje eu estou voltando às raízes. Quais são as raízes? O mestre José Pilintra, que é o mestre José de Alencar, José dos Anjos, é a minha entidade frenteira. E aí, como o próprio bruxo Luiz de Lúcifer me aconselhou, a melhor forma de você conhecer a entidade a qual você trabalha é indo atrás das raízes dela. E não tem como você que trabalha com Zé Pilintra na Umbanda ou Zé Pilintra na Quimbanda e não buscar as raízes dessa entidade. E o que eu quero dizer? Isso vai dar um nó na cabeça de muito juremeiro que vai acabar questionando isso. Então o Exu Zé Pilintra que se manifesta na Quimbanda e o Zé Pilintra que se manifesta na Umbanda é o mesmo mestre José dos Anjos? Vai depender de caso a caso. O meu caso, sim. No meu caso, o mestre José dos Anjos se iniciou comigo na Quimbanda, né? Mas ele é um mestre esquerdeiro. E aí o que eu tenho a dizer? Por ele ser um mestre esquerdeiro, por ele ter esse conhecimento como um mestre de esquerda, ele pode se iniciar com você numa Quimbanda. Só que aí é que tá. O espírito, ele não tem uma moldura, por assim dizer. Nós, seres humanos, é que temos a mania de dizer que o espírito ele precisa, né? E não. O espírito, se você carrega um determinado Exu, se você carrega uma determinada pombogira, se você carrega um determinado mestre, se ele for realmente um mestre esquerdeiro, ele vai se manifestar numa quimbanda, ele vai se manifestar numa umbanda, por quê? Você é o médium dele. E por você ser o médium dele, né? Você precisa se lapidar. Então não é o espírito que precisa se lapidar, é você que precisa se lapidar. No meu caso, foi uma lapidação. Eu me inicio com essa entidade na Quimbanda, ele sendo um mestre esquerdeiro, né? Porque sou o médium dele, porém não estava até então nem procurando me iniciar na Jurema. Nem sabia que eu tinha essa ancestralidade com a Jurema, né? Só que ele se apresenta para mim na Umbanda, eu trabalho com ele desde 2013, com ele na Umbanda. Quando fui fazer a minha iniciação na Quimbanda, não sei se foi por ordem do destino ou o que aconteceu, ele se apresenta no jogo de búzios do meu sacerdote, meu mestre Klaus Máximos, e se inicia comigo nessa vertente. Então assim, ele foi para Quimbanda porque eu, Diego, estava me iniciando na Quimbanda. Não estava me iniciando na Jurema. Eu estava me iniciando na Quimbanda. Então, mestre José dos Anjos precisou ir até a Quimbanda, ele tendo o conhecimento dele como mestre juremeiro. Ele tendo o conhecimento dele, ele se inicia comigo nessa vertente de Quimbanda. Só que tanto eu quanto ele, nós não ficamos. Nós não ficamos. Mestre Klaus Máximos foi para Quimbanda Nagu, né? Eu, por uma questão do destino e por situações da própria espiritualidade, não fizemos a transição para Quimbanda Nagu, né? E aí passei por esse processo de lapidação, aonde fiz as minhas obrigações na Umbanda Molocô, na Quimbanda, fiz as minhas obrigações em Ifá,
fiz as minhas obrigações e ainda estou fazendo minhas obrigações no Candomblé, Alaquetu. Então, assim, foi um processo de lapidação minha. Esse é o processo de lapidação que eu passei e que eu estou passando. Não estou dizendo que todo mundo que carrega Zé Pilintra precisa ir para Jurema, mas o culto de origem dele é a Jurema Sagrada. Então, mesmo que o espírito que você trabalhe dê o vulgo Zé Pilintra, mas ele é um malandro, mas ele é um Exu, mas ele é um não sei o que, não. O ponto, o start, vou falar logo assim, o start de Zé Pilintra, desta entidade em específico, Zé Pilintra é o culto de Jurema. Então você que carrega Zé Pilintra, seja ele na Jurema, seja ele na Quimbanda, seja ele na Umbanda. Quem já está na Jurema, beleza, você está no culto de origem do mestre. Agora, e quem não está no culto de origem desse mestre? E que carrega ele na Umbanda ou carrega ele na Quimbanda? Então, o que o bruxo Luiz de Lúcifer falou para mim fez total sentido. Aonde eu precisava conhecer a minha entidade, precisava conhecer a história da minha entidade, precisava conhecer quem ele é de fato, e foi aonde eu entendi. O mestre ao qual eu trabalho, ele apenas se utilizou da egrégora de Quimbanda para vir até mim. Porque pro espírito, tanto faz se iniciar com você na Umbanda, se iniciar com você na Quimbanda, se iniciar com você em qualquer que seja o culto, não importa. Só que vai chegar um certo período da tua vida, como foi o meu caso, em que a minha trajetória natural é me iniciar na Jurema. É me iniciar na Jurema. Então, me especializar no culto a Zé Pilintra, a este espírito, a esta entidade, me leva automaticamente para o culto de Jurema Sagrada. Para todo mundo isso é obrigatório? Necessariamente não é obrigatório, mas quem carrega de fato Zé Pilintra, seja ele na Quimbanda, seja ele na Umbanda, seja ele em qualquer culto que seja, era interessante que você passasse por esse mesmo processo, aonde você realmente conhecesse a essência do verdadeiro mestre, né? Do verdadeiro mestre. Então, Diego, você se especializou no culto de Zé Pilintra. Me especializei não, estou me especializando. Estou me especializando. E por que estou me especializando? Não é porque eu quero marketing, não é porque eu quero nada do tipo. É porque realmente, quando você carrega uma ancestralidade, quando você carrega entidades, a melhor forma de você conhecer o espírito ao qual você carrega é quando você conhece de fato a história dele. É quando você de fato se conecta com ele. E você entende de fato que o espírito, aquela roupagem a qual ele está inserido, não significa que aquela roupagem a qual ele está inserido significa que aquilo ali é uma verdade absoluta, porque não é. No meu caso, sim, eu fui iniciado com o Exu Zé Pilintra na Quimbanda, mas ele não é um Exu. Ele não é um Exu, ele está na Quimbanda como um Exu. É diferente. Ele está na Quimbanda como um Exu. Ele, inclusive aqui em casa, recebe sacrifício, recebe corte, recebe as honrarias, recebe tudo como um Exu. Mas, nesse momento ele está como um Exu. Mas necessariamente ele não é um Exu. Entendeu aonde que há a necessidade minha, em particular, de conhecer de fato o histórico desse espírito? E aí, sim, a Jurema Sagrada, ela é um culto iniciático. Então não tem como você querer conhecer de fato quem é o seu mestre, querer conhecer de fato quem é a sua entidade, se você não passa por ritos iniciáticos. Então esse é um motivo pelo qual me fez, né? Inclusive, recentemente tirei a barba, né? Por causa de Dona Maria Padilha, Rainha das Almas.
E Diego, aí você vai para Jurema também por causa de Maria Padilha, Rainha das Almas? Não. Maria Padilha, Rainha das Almas é outro caso, né? É outro caso, mas ela pediu que eu fosse me iniciar na Jurema. Mas como um Exu pede? Sim, o Exu ele fala. Se você tem a necessidade, se você tem, ela não falou necessariamente com essas palavras, né? Ela não necessariamente falou, vai se iniciar na Jurema. Não, ela falou para mim, de fato, procurar o velho, né? Para eu procurar o velho. E aí deu-se a entender realmente, depois eu fui pro jogo, deu-se a entender, né? Que a minha necessidade era justamente me especializar no culto de Zé, no culto de Zé Pilintra. Então, tanto o bruxo Luiz de Lúcifer, quanto a minha própria entidade Maria Padilha, Rainha das Almas, né? Me deu o caminho, que é o que? Justamente criar um elo mais profundo com o espírito ao qual eu trabalho, criar esse elo mais profundo com ele e de fato me especializar ao culto de Zé Pilintra. Então, obrigatório para todo mundo fazer esse tipo de situação? Não, não é obrigatório para todo mundo. Não significa que porque você trabalha com Zé Pilintra na Umbanda você tem que se iniciar na Jurema. Não significa que você que é iniciado com o Exu Zé Pilintra na Quimbanda, você é obrigado a iniciar com ele na Jurema. Mas, pelo menos ter o entendimento, ter o conhecimento, seria interessante, porque as pessoas hoje, vou falar logo, julgam o livro pela capa. E o que é julgar o livro pela capa? Porque você está inserido num determinado culto, significa que você precisa ficar preso a ele. Não, você não precisa ficar preso a ele. Me especializar em Zé Pilintra é o meu caminho. É o meu caminho me especializar e conhecer de fato a entidade, que é quem de fato, vou falar logo a verdade. Zé Pilintra é quem sustenta a minha casa. Ele é o pilar central da minha casa. E sim, já ouvi, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu escuto alguns mestres, seja de Jurema e até mesmo de Quimbanda, falando que Zé Pilintra dentro da Quimbanda, ele é louvado, ele recebe as honrarias, mas ele necessariamente, ele não é um Exu de Quimbanda. Mas ele se manifesta dentro da Quimbanda como Exu, por quê? Porque dentro da Quimbanda, Exu e Pombogira são louvados, e aí é que tá. Zé Pilintra, como que ele adentra o culto de Quimbanda, se não mudar a roupagem dele para Exu? Então, naquela época qual eu me iniciei, quando eu me iniciei, ele teve que se adequar à roupagem da Quimbanda. Ele teve que se iniciar como Exu Zé Pilintra, mas necessariamente ele não é um Exu. E é isso que está pegando para muita gente dentro das tradições. Quando você fala o nome Zé Pilintra, você arruma uma briga do caramba porque os juremeiros não aceitam. Alguns juremeiros hoje já têm a mente mais aberta, como é, por exemplo, o caso do Mestre Jorge. Mas alguns juremeiros não abrem mão e não falam: ah, mas o Zé Pilintra não saiu do Nordeste. Ele não saiu. Mas pessoas que, né, de fato, até porque a migração nordestina, né, a migração do Nordeste, ou seja, pessoas que saíam do Nordeste vêm para outras áreas como São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, é a coisa mais normal que se tem. E mesmo na época do Zé Pilintra, era a coisa mais normal que se tinha, né? A história que eu conheço, de fato, a história que eu conheço de Zé Pilintra era de uma senhora que estava tendo problemas para engravidar, né, que estava tendo problemas para engravidar. Esta senhora se consultou com um médium de Zé Pilintra, né, Zé dos Anjos, e conseguiu engravidar, ou seja, seu Zé fez um trabalho para ela e ela começou a engravidar. Teve um filho e, por gratidão ao que o mestre fez por ela, ela batizou o filho de Zé Pilintra. O filho cresceu no Rio de Janeiro, né? O filho cresceu no Rio de Janeiro, ou seja, a mãe migrou para o Rio de Janeiro, o filho foi junto, migrou-se os dois para lá e
ele teve uma vida, morreu, se eu não me engano, até foi assassinado, se eu não me engano, mas esse espírito continua incorporando em médiums. Então, assim, existem várias histórias, essa é uma das histórias a qual eu tô contando sobre Zé Pilintra, né? E aí é que tá. Historicamente, não é novidade que pessoas, principalmente da Jurema, saiam da Jurema já iniciados, batizados, tombados, consagrados e vão para outros locais do Brasil, né? É a coisa mais normal que se tem. E aí é que tá. Você vai se desvencilhar do culto ao qual você está para você. Não. Então tem muitos mestres juremeiros que trabalham com essa entidade, que trabalham com Zé Pilintra. Muitos mestres juremeiros acabam, né, levando essa espiritualidade junto. Então, o Zé Pilintra que desce na Umbanda, assim como o Zé Pilintra que desce na Quimbanda, ele não muda ou desfaz do culto do mestre original. A diferença é que Zé Pilintra na Umbanda é cultuado de uma forma, Zé Pilintra na Quimbanda é cultuado de outra forma, e aí é que tá, como o mestre Jorge me ensinou. Zé Pilintra ele é um mestre esquerdeiro, e ele sendo um mestre esquerdeiro, ele trabalha na Quimbanda. Não necessariamente como um Exu, mas sim como um mestre esquerdeiro. Mas sim como um mestre quimbandeiro, né? E aí as pessoas muitas das vezes não entendem, não interpretam essa situação como uma verdade absoluta. Eu também não interpreto isso como uma verdade absoluta, mas sim, essa foi a situação e a situação que acontece comigo, né? E para mim é uma novidade. Por que é uma novidade? Porque tem muitas pessoas que provavelmente estão tendo esse problema, não só com o vulgo Zé Pilintra, né? Com esse espírito, mas também com a sua própria entidade. E não conhecem a raiz da sua entidade. Não conhecem, né, o passado dela, o histórico dela. Apenas acha que simplesmente você incorporar a sua entidade, você acha que você está incorporando a sua entidade, você acha que você está fazendo o todo e não. Você não está fazendo o todo. Relacionamento com o espírito, ele é muito mais profundo do que simplesmente uma iniciação, do que simplesmente você receber, né? Não. Você precisa de fato se conectar com essa espiritualidade. Você precisa de fato conhecer quem é a espiritualidade a qual você está. E o que o bruxo Luiz de Lúcifer me falou para mim, né? Ele sendo meu padrinho, o que o bruxo Luiz me trouxe de informação para mim foi muito, bateu muito na minha, era o que realmente eu precisava ouvir, né? Era o que realmente eu precisava ouvir, e sim, me especializando agora no culto de Zé Pilintra, né? Indo fazer as minhas obrigações com o mestre Jorge Santana, né? Principalmente nessa questão da Jurema Sagrada. Então é isso. Então a gente muitas das vezes a gente fica sem entender o que a gente passa na espiritualidade, ou o que a gente precisa passar na espiritualidade para criar esse. Então as pessoas precisam entender. Não significa que a minha situação é a mesma situação que vocês estão passando. Mas você que é do Zé Pilintra, você que carrega esse espírito, seja ele na Umbanda, seja ele na Quimbanda, seja ele mesmo na própria Jurema, né? Quem já está com ele na Jurema realmente já está na linhagem correta dele. Agora, quem é da Umbanda, quem é da Quimbanda, conhecer a história do mestre, conhecer a história desse espírito, saber trabalhar com essa entidade é uma caminhada e que é individual de cada um. Mas eu aconselho que você, assim como o bruxo Luiz me aconselhou, eu aconselho você que trabalha com qualquer que seja o espírito, qualquer que seja a entidade. Conheça o seu espírito. Saiba quem é ele. Se aprofunde no conhecimento dele, se aprofunde, né? E aí é que tá.
A gente precisa se especializar. Não significa que porque você é um cara generalista, o que é um generalista? Você é um cara que faz tudo, que significa que você precisa se especializar em alguma coisa. Você precisa se especializar em alguma coisa. E se especializar em algo não significa que você vai abandonar tudo aquilo que você já tem. Não. Você vai se especializar. Você vai ser especialista em algo. Então é isso que a situação precisa ser. Então você que é de Quimbanda, você que é de Umbanda, você que é de Candomblé, você que é, entendeu? Especialize-se. Faça uma especialização, né? Não somente iniciações, mas se especialize em algo. Eu, no meu caso, especializando no culto de Zé Pilintra, né? E é isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que este vídeo chegue a mais pessoas. E se você quiser, né, vir trocar uma ideia aqui com o seu Zé, não faço consulta online, a não ser por oráculos. Então nos oráculos faço consultas, né? Faço consultas. Agora, quer falar com o seu Zé, né? Precisa agendar um horário, e é presencial. Precisa se agendar um horário e é presencial, né? Então, quem quiser falar com o seu Zé, quem quiser falar com as entidades, tem que vir pessoalmente. Então é isso. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser marcar e agendar trabalhos, consultas oraculares, as sessões também, tanto de Umbanda quanto de Quimbanda, né? Por enquanto ainda não vou fazer sessão de Jurema, até porque ainda estou indo fazer as minhas obrigações na Jurema, então vai levar um tempinho ainda para mim, né, começar a fazer a parada da Jurema, mas é isso. Então, quem quiser, vai continuar ainda falando com o seu Zé na Quimbanda, né? Vai continuar falando com o seu Zé na Quimbanda. Assim que eu conseguir fazer as obrigações, fazer tudo o que precisa ser feito, aí eu trago ele para origem, se assim for o que a espiritualidade deseja, né? Então é isso. Então, se você quiser mais informações, fazer consultas oraculares, jogos, trabalhos espirituais, só entrar em contato com a gente. As informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso, fui!